Meu caro Vitorino, um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Tenta então lançar uma luz para a gente. A gente olha para o que já vazou desse plano americano e tudo que se vê praticamente é uma capitulação aos anseios, aos desejos e à pressão militar da Rússia de Vladimir Putin. É isso mesmo ou a gente está deixando de enxergar alguma coisa? Ótima noite, Lins. Ótima noite a todos do Globo News Internacional. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e vocês mostraram muito bem no infográfico, né, que foi apresentado agora há pouco, como é complexa essa proposta, né, supostamente criada pelos americanos, apresentada aos ucranianos e aos russos, né, e que surpreendeu os europeus. E eu vou trazer um pouco do recorte de como isso foi recebido na Rússia, né, com um pouco de ceticismo, com uma necessidade grande de validação, né, os russos entendendo que essa proposta poderia trazer validação àquilo que já foi conquistado, ou que eles entendem que já foi conquistado no terreno. Mas um ponto, Lins, é que essa proposta era a mesma de 22, e 23 e 24, mas ela fala das compensações, né, dos fundos russos que estão congelados na Europa, e vai haver uma reunião agora em dezembro para decidir o futuro desses fundos, né? Se eles vão ser integralmente usados na reconstrução da Ucrânia ou se vão ser parcialmente. Então, é uma discussão que vai acontecer em dezembro e é uma das razões para as quais se especula que esse pacto, que essa proposta americana tenha surgido. Pois bem, esse ponto do sequestro dos recursos russos para a reconstrução da Ucrânia, ele é muito sensível na Rússia e isso incomoda, pode inviabilizar até mesmo a adesão russa a esse pacto, né? O outro ponto, claro, é a entrega, a devolução de alguns territórios já conquistados à Ucrânia, notadamente no sul, né, Kherson e Zaporizhia, e isso também pode inviabilizar que os russos assinem esse tratado, né? Agora, do ponto de vista ucraniano, vale ressaltar aqui, Lins e espectadores, que Zelensky aprendeu a jogar o jogo, né? Então, lembrem que em 22, e 23 e 24, Zelensky negava de largada, né, quaisquer planos e pactos e propostas que falassem em reconhecimento internacional aos territórios anexados ilegalmente pela Rússia. Entendam que agora, e especialmente depois do que aconteceu no Salão Oval no início do ano, Zelensky entendeu que não pode negar de largada. Então, ele está adotando um pouco da tática russa, que é ganhar tempo. Então, Zelensky diz que a sua diplomacia vai analisar as propostas, os termos, que eles vão sentar para discutir, e Zelensky acabou de publicar, fazer um post nas suas redes sociais, dizendo que eles vão trabalhar incessantemente acerca dos pontos divergentes e tentar chegar a uma conclusão que seja boa para a Ucrânia. Então, Zelensky entendeu que movimentos bruscos não são muito bem recebidos na diplomacia e aprendeu a ganhar tempo. E isso é muito importante porque agora a Rússia tem o controle, né, do relógio e do tempo, né, como eu venho falando, ao contrário de 22, onde a Ucrânia é invadida e consegue rechaçar parte dessa invasão. Então agora a Rússia tem o controle do terreno, mas Zelensky aprendeu a mexer um pouco com o relógio. E essa confusão diplomática que os americanos arrumaram, se a proposta veio da Rússia, se a proposta, de quem que veio a proposta, né? O premier polonês perguntou mais cedo de quem que veio essa proposta. Então esse imbróglio diplomático com um deadline, com um prazo para o próximo dia de ação de graças, isso não ajuda em nada os termos de cessar-fogo, porque mesmo falar em um acordo de paz é complexo. É muito difícil entender que vai haver paz nesses termos que foram propostos, né, Lins? Pois é, meu caro Fabrício Vitorino. E para completar, uma questão que se coloca. Fala-se muito que, politicamente, Zelensky, na Ucrânia, raramente esteve tão fragilizado quanto no momento atual. Há uma investigação em curso sobre denúncias de corrupção envolvendo um aliado próximo dele, o Timur Mendic, né? Que teria contas a prestar aí com a justiça. Em que pé está isso? Isso influencia realmente? Quer dizer, dá para a gente imaginar que esse plano ter surgido nesse momento tem a ver também com o enfraquecimento político interno do Zelensky, ou isso está longe da realidade na sua visão? É uma ótima pergunta, Lins. Por quê? Porque vivemos um contexto onde é muito comum haver manipulação e propaganda russa. Isso é um consenso em toda a Europa e em todo o mundo, né? Então, no momento de fragilidade, no momento onde os ataques russos à infraestrutura civil ucraniana, notadamente a rede de luz, a rede de gás, a rede de água, eu vivi isso 3, 4 semanas atrás, eu passei 3 semanas na Ucrânia, né? Então, esses ataques se intensificam
né? E é muito curioso que surge esse escândalo de corrupção, onde? Exatamente na rede, na estatal de energia, com nomes do governo Zelensky envolvidos na infraestrutura energética, que é aquela mais fragilizada, né, pelos ataques russos. Mas isso tudo é especulação. O fato, o que eu gosto de trazer sempre, é uma diferença muito clara entre a Ucrânia e Rússia e Belarus, por exemplo, é o funcionamento das instituições. Então, constantemente existem escândalos de corrupção na Ucrânia. A Ucrânia ocupava uma posição muito não gloriosa no ranking internacional de corrupção antes da invasão de 22 e antes de 24. Quer dizer, é um país em construção. Assim como o Brasil também não ocupa uma posição muito honrosa. O fato é que a Rússia ocupa uma posição ainda pior, onde esses escândalos não aparecem. A Ucrânia, o Zelensky tentou mexer um pouco nos órgãos reguladores de corrupção e foi alvo de protestos nas ruas, retrocedeu nas medidas, quer dizer, ouviu os protestos que acontecem na Ucrânia, porque é uma democracia. Zelensky retrocedeu e agora está apurando os escândalos, né, as denúncias de corrupção, porque as instituições funcionam na Ucrânia e a Ucrânia é uma democracia. Zelensky foi eleito, antes Zelensky era Petro Poroshenko, então é uma democracia com alternância de poder, onde os órgãos fiscalizam, né, o uso da máquina pública. Então isso é muito importante ressaltar. A Ucrânia não vai se tornar uma Suécia, uma Noruega da noite para o dia, né? A Ucrânia tem um processo longo pela frente, mas a invasão russa, a anexação ilegal dos territórios ucranianos, ela atrapalha esse processo de reconstrução, de redemocratização. Sem dúvida, Zelensky está num mau momento internamente, mas o líder de um país que foi invadido, que teve territórios anexados ilegalmente, esse líder, ele ainda segue com um apoio muito grande. Agora, as pessoas criticam Zelensky nas ruas, nos bares, né, na imprensa livre. Então, Zelensky é contestado, é criticado como um ambiente democrático saudável. Isso é que vale a pena ser ressaltado. Mas o líder do país em guerra, que está rechaçando o inimigo, esse sim, há uma união, inclusive da oposição, em torno do nome dele. Uhum. Misturando agora um pouco os dois temas, essas informações que sim têm vazado e sido replicadas em muitos órgãos ligados à Rússia também, sem dúvida nenhuma, falam aí em banheiro com privada dourada do Timur Mladic, que teria ali hábitos extravagantes de gastar dinheiro, que teria um apartamento no mesmo lugar que tem o Zelensky. Isso tudo está sendo muito repisado, ainda que as investigações estejam aparentemente apenas no início. Quer dizer, falta muito e, como você bem disse, para todos os efeitos, as instituições ucranianas estão funcionando. Mas há outros pontos que têm a ver com o tal do plano apresentado agora que acho que merecem nossa atenção e eu queria ouvir a tua análise. Um deles, você falava em energia, a gente estava falando agora, o Murilo Salviano lá do G20 na África do Sul, falando da importância agora de olhar para minerais críticos. A gente sabe que a Ucrânia também tem reservas desses minerais. A gente sabe que a região de Zaporizhia, onde fica a grande usina de energia nuclear ucraniana, a maior da Europa também, está sendo colocada em jogo também nessas discussões. Eu queria saber, então, pela tua análise, o quanto que o Zelensky pode conseguir, porque a gente sabe também que a Ucrânia assinou lá atrás um acordo com os Estados Unidos sobre a exploração de minerais ucranianos, ou seja, esse dado está permeando todas essas negociações e o tema é um tema do momento no mundo também. O quanto que isso pode servir como uma moeda de troca ainda em futuras negociações, essas agora que podem acontecer em Washington entre Zelensky e Donald Trump. A questão energética. É uma pergunta muito crítica, Lins, porque nunca se sabe, e eu acho que em nenhum campo, o Murilo acabou de entrar da COP, né? Então nunca se sabe qual que é o real interesse dos Estados Unidos, né, no mundo onde o multilateralismo vive uma grande crise, né, uma grande crise de confiança. Então é muito difícil entender qual é o objetivo no curto, no médio e no longo prazo dos Estados Unidos. No início do ano, onde houve aquele episódio lamentável no Salão Oval, na sequência daquele episódio, de fato, houve como se tivesse descoberto qual era o interesse dos americanos num macro cenário tecnológico, de uma corrida, né, por chips, né, por terras raras, no longo prazo. Então, houve esse interesse que foi revelado, né, após aquela reunião. Nesse momento, né, surge uma proposta americana, que na verdade é a mesma proposta reciclada, ressurge essa proposta com um prazo para que Zelensky aceite ou fique sem o apoio americano, sendo que a própria Ucrânia já construiu
não substituiu integralmente, porque o apoio americano é insubstituível, mas a Ucrânia já vem se preparando para esse cenário onde não vai poder mais contar com os americanos. Então, há essa percepção de Zelensky, mas não se sabe qual é a real intenção dos americanos nesse momento. Especula-se desde uma profunda ligação com o Kremlin até, de fato, um interesse muito no longo prazo, que talvez só Trump, do alto da sua sabedoria, só ele consiga estar enxergando. Mas o grande ponto agora, Lins, o eventual vencedor, temos um problema de comprometimento, o eventual vencedor, digamos que a Rússia consiga o que ela quer, a anexação, a Rússia não vai, não pode e nunca se comprometeu com essas garantias de que não vai invadir nem a Ucrânia, nem avançar sobre a Europa. A Rússia não vai fazer, não há esse comprometimento. Assim como a Ucrânia também não pode se comprometer ou aceitar a demanda de que ela própria não pode ser capaz de se defender, porque não confia mais na Rússia, dadas as seguidas violações que a Rússia vem cometendo. Então há um problema entre os dois atores dessa situação, desse teatro, Um não inspira confiança e o outro não pode ser confiado. Então, isso por si só já inviabiliza quaisquer conversas subsequentes. E a Rússia não aceita uma mediação estrangeira. A Rússia não aceita que as instituições garantam uma eventual, um cessar-fogo, um armistício, um tratado de paz. Então, perceba que aqui há uma questão do liberalismo, do construtivismo, de como as instituições elas não estão mais se adequando a esse teatro que se tornou ali a região, a disputa entre a Rússia e a Ucrânia. Então, independente dos objetivos americanos, existem dois atores que hoje não conseguem negociar, porque um não se compromete e o outro não aceita quaisquer compromissos do outro. Isso é muito... é de difícil resolução. Pois é, meu querido Fabrício Vitorino, muito obrigado pelas suas análises e explicações, mas algo me diz que nós voltaremos a conversar e não vai demorar muito para a gente voltar a conversar, porque tem muita coisa nebulosa ainda sobre os rumos desse conflito que, não custa lembrar, em fevereiro vai completar 4 anos. 4 anos que nós estamos tentando entender os rumos desse conflito e, por enquanto, no campo de batalha, a Rússia continua bombardeando a Ucrânia tentando se defender com o uso maciço de drones, que já mudou as estratégias de guerra contemporâneas, sem dúvida nenhuma, a todas as riquezas envolvidas, o dinheiro da Rússia, a participação de não diplomatas em negociações, enfim, são muitos temas, então eu conto com você, Fabrício Vitorino, para mais adiante a gente voltar a tratar desse tema e ver se a gente consegue enxergar uma luz mais humana no final desse túnel. Muito obrigado, meu caro. Abraço e até a próxima. Então a gente viu aí, com a ajuda do Fabrício Vitorino, algumas questões importantes sobre o que podemos esperar num futuro próximo da Ucrânia. Quer dizer, do jeito que está esse plano apresentado pelos Estados Unidos, aparentemente elaborado pelos Estados Unidos, mas com um input ali, com a contribuição muito forte da Rússia, afinal de contas, atende a praticamente todas as demandas russas, o futuro desse plano, do jeito como ele está, não contempla ali um apoio irrestrito, ao menos, da Ucrânia. Tampouco deve-se esperar um apoio dos aliados europeus a esse plano, mas mesmo assim, o governo americano tenta pressionar para que Zelensky aceite esse plano ou algo parecido com ele rapidamente para ter uma vitória no campo internacional, a mostrar mais uma nesse momento. A gente vai seguir acompanhando porque, afinal de contas, o desfecho da guerra na Ucrânia nos interessa também. Nos interessa pelo fornecimento de alguns produtos agrícolas que nós compramos da Ucrânia, notadamente trigo, também os insumos para a agricultura, fosfatos e tudo mais para a fabricação de adubos aqui no Brasil, para a nossa agricultura, que nós adquirimos da Rússia ainda. Há as questões de negociações sobre minerais raros também, que nos interessam. Também tratativas sobre reconstrução do país e ainda também como minorar os efeitos sobre o meio ambiente desse conflito terrível, que são gigantescos. E, claro, como seres humanos, precisamos estar de olho também na questão da crise humanitária da Ucrânia. São milhões e milhões ainda de ucranianos que foram obrigados a fugir de suas casas, muitas vezes fugir de seus países quando não deslocados internamente, e essa é uma questão que vai precisar ser negociada ainda durante algum tempo, depois que chegarmos a um cessar-fogo e depois a algo parecido com um projeto, um plano de paz. Será que é esse que está na mesa agora? Muitas dúvidas, né?